Boa noite a todos os companheiros presentes. Muito grato aí pela acolhida aí que todos fizeram à nossa reunião. Ah, enfim, a Lúcia nos coordenou nesse sentido. O Keiji fez a proposta, o Keiji conversou comigo. O Keiji tem um bom... Enfim, o Keiji tem muita coisa sobre a área. Ele atuou com a gente sobre a área bastante. Aliás, toda a área de transporte, né? Eu tenho colocado, vou tentar colocar para os companheiros, uma coisa que eu tenho colocado constantemente. Eu estive em Brasília, questão de um mês atrás, um mês e pouco, e estive reunido com alguns ministros e tudo, e a gente conversou um pouco sobre várias questões. Eu tenho procurado alertar o nosso governo sobre a questão da falta de política de aviação civil no Brasil com transporte. O que a gente está percebendo, quer dizer, a minha luta de mais de 40 anos, ou 43 anos pelo menos, desde o início do PT, era de que a aviação se transformasse num transporte público, como ela é principalmente nos países mais avançados do mundo. Não só nos países mais avançados do mundo, mas alguns também em desenvolvimento. Temos casos onde está se discutindo muito a intermodalidade, por exemplo, que é um assunto que eu batalho também há muito tempo, essa discussão. Eu levei essa discussão para a CNT. Hoje eu faço parte de um sindicato patronal, fui sindicalista do lado dos trabalhadores, inclusive na CUT, durante muitos anos, mas hoje, até do lado patronal, para entender, quer dizer, eu percebi num determinado momento, queria até dizer para vocês da origem desse sindicato, do SINEA, que é o Sindicato das Empresas Administradoras de Aeroportos. Na Infraero, eu percebi que os aeroportos ficavam totalmente a reboque do sindicato, agora uma associação, que é a ABAR, das empresas aéreas. Ou seja, os sindicatos, os aeroportos sempre estiveram, enfim, a reboque. Então, nós tentamos, naquela época, criar um sindicato patronal, conversei, tive a colaboração de vários entes patronais, a própria Infraero, da qual fazia parte na época, não entrou de primeiro no sindicato, logo em seguida nós conseguimos adesão. Hoje é o maior associado do sindicato, ainda é a Infraero. E temos vários associados no nosso sindicato. Mas o que eu me refiro é o seguinte, os governos têm se sucedido, essa questão que eu critico muito da falta de uma política de aviação civil no Brasil, nós não podemos jogar a culpa no governo Bolsonaro. Na verdade, essa coisa vem desde os nossos governos. Pelo menos nós tivemos um período dos dois governos primeiros do Lula, de 2003 até 2000, enfim, até a chegada da Dilma, e depois todo o processo da Dilma. E o que se percebe é que as concessões começaram no nosso governo. Até por eu ter tido a oportunidade de aprender a Infraero, eu estou só há 48 anos na aviação, 30 eu voei e 18 eu estou mexendo com aeroportos, não estou voando mais. Mas eu tive a oportunidade, nós, aeronautas, o pessoal de voo principalmente, a gente não tem muita oportunidade de conhecer o aeroporto. Nos dias de hoje, o aeronauta entra no avião igual ao passageiro, entra pelo canal de inspeção. Isso quando não há falha sobre a questão do canal de inspeção, como aconteceu essa semana. Mas o que acontece é o seguinte, eu tive essa oportunidade de, com todo o know-how existente dentro da Infraero, aprender um pouco sobre aeroportos, o pouco que eu sei hoje. E também sobre a questão dos aeroportos regionais, a isso se ampliou com o sindicato.
Nós temos que defender não só os grandes aeroportos, mas os aeroportos regionais. E o que ocorre é o seguinte: eu estou tentando só recuperar um pouco do que tem lá atrás. Quando eu estava na Infraero, nós administramos a Infraero, ela administrava, operava 67 aeroportos, 55 deficitários e 12 superavitários. Os 12 superavitários davam um lucro, na época chegou a dar um lucro de quase 3 bi para a empresa, ou seja, para o governo, que é uma estatal. E aí começaram as concessões. Eu, por exemplo, na época, cheguei a fazer uma proposta de algo similar que eu tinha visto em outros países, tanto na Europa quanto até aqui na América, na Argentina, por exemplo, que era a concessão de um grande aeroporto, ou seja, de um filé mignon, acompanhado de pequenos aeroportos regionais. Infelizmente, isso não foi feito no nosso governo. Nosso governo concedeu o filé mignon e foi deixando, isso vem acontecendo até hoje, é um processo de desestatização, foi deixando a nossa Infraero só com os aeroportos deficitários. Obviamente, eu não estou, talvez o Henrique depois nos coloque mais a questão dos números da Infraero, eu não estou com os números muito mais atualizados, mas certamente que hoje a Infraero tende a ser deficitária. A Infraero tentou outros módulos, por exemplo, de virar somente uma operadora de aeroportos, uma administradora de aeroportos, quando a Infraero, lá atrás, era respeitada no mundo inteiro como, se não a maior, uma das maiores administradoras aeroportuárias do mundo, e com uma técnica e competência pouco comparável. Infelizmente, na minha visão, o erro começou no nosso governo. Ou seja, volto a dizer, com concessões, na minha visão, mal feitas dos aeroportos de grande porte. E chegamos, eu sempre uso para isso como exemplo a situação aqui do Rio de Janeiro, do nosso Galeão. O Rio de Janeiro tem uma situação muito específica. O Galeão, que já foi, o Rio de Janeiro, que já foi a porta de entrada do Brasil, até porque foi o primeiro grande aeroporto a ser, enfim, projetado e tocado aqui no Brasil. Hoje está lá, que é uma situação que nos dá até um constrangimento quando passamos lá. A concessão foi feita, vou pegar só o Galeão como exemplo. Por quê? O Galeão, operacionalmente, eu não me canso de dizer isso, porque eu fui conhecer o Galeão. Eu era um superintendente que não ficava na minha sala. Eu ia lá na pista, eu tinha uma visão de quem voava, então, do quanto era importante a questão do safety, a questão operacional de um aeródromo. O nome técnico é aeródromo. Então, eu ia para lá, para a pista, para ver como é que estavam as coisas. E aprendi muito com os engenheiros da Infraero, com os operadores da Infraero, com todo o pessoal da Infraero. Eu tive uma oportunidade de um aprendizado já quase próximo já da minha aposentadoria da aviação. E o que eu observo é o seguinte: o Galeão, pego como exemplo, porque é a típica má concessão realizada. Simplesmente, a Odebrecht e Companhia Limitada pegaram o Galeão para fazer uma obra. Fizeram lá o que nós convencionamos chamar de fingueirão, está lá tudo hoje. Tem uma estrutura muito grande. Não quero me demorar muito nisso, mas a Changi, que assumiu mais atualmente depois da Odebrecht, os acertos foram sendo feitos a partir depois das crises, do golpe e de uma série de crises que passou aí a nossa aviação, até chegar ao governo fascista que nós tivemos aí nos últimos tempos. E que também as coisas não evoluíram nada, onde se militarizou muito a Infraero. O setor de aviação é um setor naturalmente militarizado. E não é porque nós somos petistas que vamos simplesmente ficar atacando os militares.
Eu tenho grandes amigos militares, briguei muito com eles desde a ditadura, mas reconheço que, principalmente na questão infraero, os militares têm um grande mérito, que tem que ser reconhecido. E que nós, civis, infelizmente, quando chegamos, não conseguimos melhorar essa situação. Muito pelo contrário, estivemos gradativamente acabando com a nossa infraero, que era respeitada no mundo inteiro. Eu continuo brigando contra esse tipo de ideia. Desculpa, não sei se estão me ouvindo, está dando um ruído. Alô? Estão me ouvindo, pessoal? É o microfone do Evaristo Almeida. Do Melhorou. Evaristo? Meu amigo Evaristo, seja bem-vindo. Já liberou, já liberou. Então, o que ocorre é o seguinte, senhores. O Galeão, como eu estava dizendo, é simplesmente o melhor aeroporto operacionalmente da América Latina. Não vou nem discutir a questão que hoje tem três enfim, local do lado do lado terra que nós chamamos, embarque, teve a ideia do aeroporto shopping. Então, prefiro discutir, e o Galeão tem toda essa condição. Quando eu administrei lá, isso estava bombando. A área comercial era uma das que mais, enfim, beneficiava o Galeão em termos de resultados. A área de logística de carga é extremamente, isso é importante até hoje. Mas o que ocorre é que, infelizmente, o processo, na minha visão, foi muito errado. E hoje o Galeão está sendo gradativamente, além de ser o melhor aeroporto da América Latina, ele, para os padrões internacionais de um aeroporto internacional, ele simplesmente fica a 20 quilômetros do downtown, ou seja, 20 quilômetros do centro da cidade. A maioria dos aeroportos internacionais no mundo distam 100 quilômetros do downtown. Claro, tem ligações férreas, tem ligações de rodovias, tem a intermodalidade de transporte mais bem resolvido, que é outro assunto que o Brasil não resolve direito, na questão de intermodalidade. Enfim, o Galeão eu uso como exemplo, e temos também o Santos Dumont, um aeroporto central. Aí o que acontece hoje? Queria avaliar só um pouquinho a situação de hoje. O que acontece hoje é que as empresas aéreas sempre foram muito fortes no setor. Eu contei para vocês há pouco, lá do início, eu criei um sindicato dos aeroportos justamente para a gente não ficar tão a reboque das empresas aéreas. Isso cada vez foi piorando mais, não só no nosso governo, quanto os subsequentes. E atualmente a situação é a mesma. Vou atualizar um pouco a conversa. Eles estão alegando aí a questão do custeio deles, e isso é natural, porque é uma concessão. Toda a concessão de aviação civil é do governo federal, seja de companhias aéreas ou de aeroportos. E o que ocorre é que a lógica do capital é que o sujeito aplica R$ 1 para ganhar 3. Quando ele está ganhando 2, ele começa a pedir subsídio. Então, essa é uma lógica do capital. Se nós vivemos num país capitalista e democrático, então a minha defesa é que o governo tem que ter uma política para o setor, senão ele ficará entregue somente à politicagem, principalmente quando se fala na questão mais geral do Brasil. Eu vou ampliar um pouco. Uma das grandes críticas que eu tenho feito quando tenho oportunidade é que, por exemplo, a aviação regional no Brasil praticamente acabou. Está sendo, quer dizer, se fala em construir 100 aeroportos. Eu tenho dito aos assessores do ministro que, enfim, a pessoas do governo, que tenha que cuidar dos 100 aeroportos que só estão pousando moscas lá e que tem um custeio absurdo. O custeio do aeroporto é muito grande, gente. É muito grande. O custeio de uma companhia aérea é grande, sim. Mas as companhias aéreas, dentro da lógica capitalista, elas estão fazendo o seu papel como sempre fizeram. Elas estão protegendo o seu capital
E não importa se isso se resume em praticamente acabar com a aviação regional num país de dimensão continental. Tá? Eu sempre dou o exemplo da Azul. A Azul veio para o Brasil para ser o que ela é nos Estados Unidos, a Blue Jet. Lá eles só voam regional. Aqui no Brasil ela veio para ser regional. Hoje ela é nacional, internacional, menos regional. Tem 3, 4 voozinhos regionais aí, um por semana em alguns lugares. Então, isso é exatamente o que eu digo. Eu sou um defensor, sim, das concessões, tanto para as companhias aéreas quanto para aeroportos, desde que o governo, as parcerias público-privadas, e que o governo tenha uma política para o setor. A política não pode ser somente de um grupamento capitalista, que no caso nosso são as companhias aéreas. Ou seja, as empresas aéreas hoje elas têm um monopólio do que se chama, que poderia se chamar, na minha visão, até eles estão errados, porque eles poderiam, como capitalistas, ganhar muito mais dinheiro se houvesse uma política mais correta. Hoje as companhias escolhem para onde querem voar, como querem voar, com que tipo de aeronave querem voar e a que preço querem voar. Todo mundo está sabendo que os preços das passagens aéreas tiveram um aumento muito grande e que hoje, na verdade, a aviação voltou a ser o transporte da elite. Eu voei 30 anos para a elite, tá? E tinha expectativa que, ao termos um governo popular como é o nosso, e essa minha expectativa cresceu naquele período em que nós assumimos os primeiros governos, mas depois foi se defasando gradativamente. E até chegarmos aos dias de hoje, onde política de aviação do governo federal não existe nenhuma. Existe hoje um controle das companhias aéreas com seu monopólio, e não é só as companhias aéreas nacionais, né? Porque pela, pela IATA, que é a Associação Internacional deles, eles conseguem fazer um controle, inclusive com relação às companhias internacionais. Então, eu entendo que, pelo menos, isso deveria ser debatido no nosso governo. Nós, do setorial, eu tenho feito muito essa crítica, não somos chamados para nada. Nós estivemos lá por nossa conta na transição. Eu tive lá um mês atrás, tentei conversar com as pessoas, mas infelizmente eu não estou vendo. Hoje mesmo eu tive um contato com um grande amigo, que é o Gilberto Carvalho, que está no Ministério do Trabalho, enfim, converso com as pessoas e sempre procuro alertar o nosso governo. Eu entendo a questão eu entendo a questão da governabilidade, da ampliação daqueles que elegeram esse governo junto conosco, foi muito mais amplo. Tá? É claro que tudo isso é melhor do que se partir para o que se estava partindo, que era para uma ditadura fascista. Isso todos nós vamos continuar brigando a vida inteira. Então, nós tivemos uma grande vitória, enfim, batalhamos muito isso, fomos para a rua. Só que o que eu estou criticando agora é que eu não estou vendo pessoas como o Keiji, como o Valente, como, enfim, como a Lúcia, como todos que estão lá no setor, aqui no nosso setorial, que a gente se coloca à disposição. Eu não vejo essa boa vontade nesse debate com o governo. E fico preocupado, na aviação, por exemplo, não é mais uma questão de cargo, eu tenho falado isso aqui no setorial. Eu hoje estou reclamando por uma questão de que a gente seja chamado, pelo menos, para discutir as questões. A semana passada, o, o André Siciliano, que é um grande amigo, batalhamos, eu e Itamar, batalhamos muito a campanha dele aqui no Rio, o André me liga e diz que, Pedro, tem um deputado aqui que quer pegar o Santos Dumont, você podia ser o superintendente do Santos Dumont. Aí eu falei, o André, depois
a assessoria dele também me ligou, eu expliquei para eles que quem não é de carreira da Infraero, isso é desde a minha época, não pode assumir um cargo, dois cargos na Infraero. É ou a diretoria ou uma assessoria da diretoria. Então, houve indicações de todos nós do setorial para cargos no governo. Essa coisa pode até estar se demorando por essa questão de ajustes que o governo tem feito com todos esses partidos aí que vieram para a composição, mas isso me deixa muito preocupado, porque eu estou vendo assumir os cargos quem tem um compromisso muito mais. Eu estou vendo bolsonaristas assumirem cargos do nosso governo, tá? Na verdade, nem o pessoal técnico está sendo chamado minimamente para discutir as questões. Enfim, isso é o que a gente tem discutido aqui. A questão dos aeroportos no Brasil é uma questão muito preocupante. Tem sido feito um discurso pelo atual ministro de que vai fazer 100 aeroportos, até o Lula já teve que falar isso. E, na verdade, as pessoas ainda não se preocuparam em saber como é que estão os quase 300 aeroportos aí regionais pelo Brasil. No mínimo, isso mereceria um estudo por parte dos companheiros do governo. Enfim, eu estou vendo uma pouca discussão disso, e aqui no setorial eu acho que a gente tem sido bastante claro nessas questões. É claro que tem alguns de nós, até pelo conhecimento e tecnicidade toda, que propõem propostas ao governo. O Valente mesmo me cobrou, mas que proposta nós faríamos ao governo de uma política de aviação civil? Eu digo, olha, primeiramente, tem que ser chamado pelo governo. Nós temos que ser uma instância realmente do partido. Eu não estou com esse sentimento que nós somos uma instância do partido. Eu não estou vendo nós sermos chamados de acordo. Quando fomos a Brasília, fomos por nossa conta, tá? E não senti lá uma receptividade maior para os assuntos, tá? Eu acompanhei, Lúcia, enfim, Valente, outros companheiros que lá estivemos naquela oportunidade. Eu estive mais recente e também não estou vendo isso. Então, estou aqui à disposição dos companheiros com debate. É claro que eu não quero ficar só na crítica, acho que a gente tem que apresentar propostas, mas eu quero ver alguma boa vontade do governo para que essas propostas sejam discutidas. Eu, sinceramente, no transporte não estou vendo. E aí eu já falo em transporte em geral. Não vou me meter a falar dos outros modais, porque aqui nós estamos fazendo uma reunião específica aqui da questão da aviação. A aviação, o maior absurdo que eu estou denunciando, crime similar a acabar com a aviação regional, eu só vi quando, desde lá da época de Fernando Henrique, quando acabou com as linhas férreas no Brasil. Fizemos o contrário do que o mundo inteiro fez, modernizou as linhas férreas, tá? E capacitou elas na intermodalidade, ou seja, o avião fala com o trem fala com o rodoviário fala com o aquaviário. Uma outra crítica que eu faço muito grande é que o Brasil é um dos maiores países hídricos do mundo e que não utiliza, enfim, a nossa capacidade hídrica para a intermodalidade. Fiz essa crítica recentemente em reunião lá na CNT, e, enfim, lá eu discuto com o empresariado e aqui eu discuto com a representação do partido. Enfim, companheiros, estou à disposição, acho que já falei demais, falei mais que os 10 minutos que a Lúcia me deu, e estou à disposição dos amigos para, primeiro, ouvir o Henrique. O Henrique, eu acho que é muito importante que ele fale, porque ele está na atividade na Infraero, ele está dentro da Infraero hoje. A Infraero, a tentativa como é que é, de privatizar o setor passa muito por dar outras tarefas à Infraero, tá? Como, por exemplo, administrar aeroportos regionais. Agora, como é que a Infraero vai administrar aeroportos regionais se nós não vamos ter voos regionais? Ou pelo menos não estamos tendo. Entendeu? Como é que fica o custeio disso? Quem é que paga a conta? Ou isso simplesmente é uma ação não de política, mas de politicagem para agradar
prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Enfim, eu estou aí à disposição dos companheiros. Desculpa se falei demais. Boa noite a todos os companheiros. Queijo não estou vendo aqui porque eu tive um problema com o notebook. Eu estou falando com vocês do meu celular, quero pedir desculpa. Tinha pensado em fazer uma apresentação, mas infelizmente não iria conseguir compartilhar. Então, agradecer a indicação do Queijo, a aceitação pela Lúcia. Né? Uma satisfação enorme estar dividindo essa noite com o Pedro Azambuja. Tive o privilégio de conhecer aqui em Brasília. Né? Ele também conhece o interessante do Pedro é que o Pedro ele transitou, né, por vários setores da aviação civil, inclusive pelo Infraero. Mas, enfim, eu vou marcar aqui para também não me alongar muito. Bom, pessoal, diferentemente do Pedro, eu não sou muito favorável às concessões. Até porque, há quase 13 anos atrás, quando eu entrei na Infraero, nós tínhamos exatamente 67 aeroportos. A Infraero vivia, né, se mantinha do subsídio cruzado. Realmente havia uma quantidade de aeroportos em torno de 12, 13, às vezes 14, 15, dependia do ano, porque assim, havia aeroportos que conseguiam ser superavitários por períodos. Né? O aeroporto de Salvador sempre foi um aeroporto superavitário, o Recife, todos de São Paulo, né? A gente tinha uma receita grande de terminais de carga importantes, como Manaus, Viracopos, Guarulhos, Galeão. Né? Então, assim, a gente tinha uma. Eu entrei na empresa, no aeroporto de Salvador, a Infraero era uma empresa que tinha um resultado positivo, mesmo com esses aeroportos deficitários, né? Porque toda a arrecadação ia para o cofre da Infraero e era redistribuído de acordo com a necessidade de investimento em cada local. Então, isso é basicamente subsídio cruzado. Respondendo a uma coisa que o Pedro, uma questão que o Pedro trouxe, a Infraero ela fechou o ano superavitária. Tá? Hoje eu tive lá, porque eu estou em teletrabalho, mas fui fazer um trabalho presencial lá, conversando com alguns colegas. Pelo que eu soube, nós fechamos em 1,2 bi superavitário. Houve uma série de mudanças, né, com relação à estrutura, à gestão, a algumas formas de contratação. Houve um aperfeiçoamento pós-concessão. Mas são linhas gerais de coisas que são, na verdade, o cenário mais ou menos do que eu recebi hoje. A aviação civil no Brasil, ela na verdade ela funciona em cima basicamente de um tripé, né, institucional, né? São as administradoras e operadoras de aeroportos. Durante muito tempo essa parte ficou com a Infraero, basicamente, né? Inclusive um investimento em infraestrutura. A agência reguladora que surge no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que regula todo o setor aéreo, normatiza e fiscaliza. Aí eu faço uma ressalva de que, infelizmente, de uma maneira geral, as agências reguladoras, ela muito pouco tem feito pelo cidadão e muito mais por quem ela deveria fiscalizar. E o controle do tráfego aéreo, que no Brasil, né, como muitos países do mundo, até por uma questão de segurança nacional, é feito pelo o controle do tráfego aéreo é feito pela aeronáutica. Tá? Então, é esse o tripé que basicamente funciona a aviação civil no Brasil. Concordo quando o Pedro fala que a gente tem um problema sério de falta de política pública, né, da aviação civil. Isso eu vou discorrer um pouco mais na frente. E após essa abordagem de como funciona mais ou menos a nossa aviação civil, eu vou tentar ser breve e a gente abre depois na discussão para as curiosidades e tudo mais. As concessões elas começam realmente no primeiro governo Dilma, né? Em 2011 a gente tem a primeira rodada com Brasília, Guarulhos e Campinas.
Logo em seguida, a gente tem uma segunda rodada com Galeão e depois uma terceira rodada com Confins. Esse modelo adotado no governo do PT, até onde sempre foi difundido para nós, era que, na verdade, não seriam todos os aeroportos e eles seriam uma SPE, uma sociedade de propósito específico, onde a Infraero ainda detém hoje 49% desses aeroportos, né, desses 5 aeroportos. Com o golpe, né, e aí vem o governo Michel Temer, assume, e eu vou fazer algumas inserções políticas, porque eu acho que a gente está num grupo político, nós fazemos parte de um partido político, assume o Michel Temer, e com o Michel Temer é alçado a ministro dos Transportes um senhor chamado Tarcísio de Freitas, que os meus companheiros de São Paulo devem conhecer bem, e que eu espero que nas eleições municipais a gente consiga fazer a Prefeitura de São Paulo, e lá na frente a gente não deixe que esse nome cresça como uma alternativa da extrema-direita para 2026. E ele vem com outro modelo de concessão, né, que é o que a gente pode chamar de porteira fechada, e aí eu faço parte desse modelo como vítima, digamos assim, porque são os 4 aeroportos que saem primeiramente na 4ª rodada de concessão, que é Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, sendo o Salvador para Vinci, uma empresa francesa, a Zurique ficou, não me lembro se com Fortaleza ou Florianópolis, enfim, foram para empresas europeias, né? Ficaram esses 4 aeroportos. E aí aí que começa esse modelo de entrega, com os aeroportos primeiro individuais, depois veio um aperfeiçoamento desse modelo com os blocos. Aí veio o Bloco Nordeste, que hoje é gerido por uma estatal espanhola, que é a AENA, né? Por um braço da AENA, chamada AENA Desarrollo Internacional, que, na verdade, entre 2000, eu não lembro agora, mas foi no início, entre 2011 a 2013, eu não lembro bem, já estava na Infraero e foi cogitada uma privatização da AENA e acabou que não se fez isso na Espanha, e a AENA hoje administra aeroportos não só na Espanha como fora dela e aqui no Brasil, inclusive com a 7ª rodada de concessão, onde ela ficou com o bloco onde contém o aeroporto de Congonhas. Né? Nesse modelo, aí quando a gente entra nas discussões de modelo de concessão, e o Pedro trouxe trouxe essa questão, a gente chegou a cogitar um modelo diferenciado, onde a gente apenas concederia o terminal de passageiros. Ou seja, o shopping, que na verdade é o que realmente o operador quer. Né? Eles acham que realmente tem um ganho na área comercial. Em particular, se a gente pega o aeroporto, ele, na verdade, tem como finalidade básica o pouso e a decolagem de aeronaves e o recebimento de cargas. Né? Para que você viabilize isso, você constrói uma estrutura chamada terminal de passageiros, né? Para receber o passageiro, onde ele vai fazer o check-in, despachar a bagagem e aguardar o seu voo. Esse espaço, óbvio, seria ocioso se você só mantivesse essa questão de receber e despachar, né? Se trouxe a questão comercial. Então, você acaba concedendo áreas para exploração comercial e isso ajuda a viabilizar o negócio aeroporto, porque só as tarifas aeroportuárias, né, não manteriam os custos de uma estrutura tão grande. Então, assim, se poderia pensar em um modelo onde o lado A, que a gente divide o aeroporto em 2 partes, né? O lado A, que é o lado onde você chega no aeroporto, o lado terra, que é onde você chega ao aeroporto,
e o lado A, onde você opera o tráfego, digamos assim, das aeronaves, que são os pátios e pistas, né? Então, essa parte operacional e de infraestrutura ficaria. Então, e esse modelo de você conceder o terminal como se fosse um grande shopping, né? Um contrato único, onde esse contrato contemplaria toda a parte de atendimento às necessidades do passageiro quando ele chegasse. Isso não aconteceu e a gente tem hoje esse modelo de concessão integral do espaço, né, do aeródromo, e em blocos, onde, em tese, né, seria fazendo uma analogia. Então, assim, esse modelo onde a gente pode fazer uma analogia de subsídio cruzado, onde você pega um bloco de aeroportos, onde você tem uns ou um mais rentável e outros que necessitem de um aporte maior para poder continuar operando. Eu cheguei na Infraero com esses 67, como eu havia falado, e a gente trabalhava assim, né, com esses subsídios. Trazendo para a questão da política de desenvolvimento, uma política de desenvolvimento econômico do setor aéreo, a gente precisa realmente pensar nisso e pensar com seriedade, porque esse seria um vetor importantíssimo, não só de transporte, dentro de um país continental como o Brasil, e aí a gente teria que envolver os aeroportos regionais, sim, né? Mas para isso, é como o Pedro falou, você precisa criar fluxo de passageiros para você ter fluxo de voos ou fluxo de voos para você ter passageiros, né? É uma equação que a gente precisa buscar o equilíbrio. A gente precisaria ter uma política de fomento de companhias regionais, e aí isso passa exatamente por um incentivo de criação de empresas nacionais, porque assim, não adianta a gente pensar como a Azul, como o Pedro trouxe o exemplo da Azul. Eu acho que a gente tem no Brasil capacidade, sim, empresarial para isso, né? A gente precisa ter o incentivo para o setor, então, assim, de companhias regionais, que isso fomenta a indústria aeronáutica, porque você tem toda uma cadeia de valor, né, agregada a isso, toda uma cadeia produtiva. Você tem a indústria aeronáutica, onde você teria a produção de aeronaves de médio porte, né, exemplo do que a gente tem os ATRs, ou a gente tem os Embraer 195, né? A gente teria uma demanda por mão de obra, uma mão de obra em parte sim muito especializada, que seriam os aeronautas, né? Os aeronautas são pilotos e comissários e mecânicos. Não sei, Pedro, se mecânico entra como aeronauta também. Depois você Mecânico aeroviário. é aeroviário? Aeroviário. Tá, aeronauta só entra então os pilotos e os Aeronauta é comissários. só piloto e comissário. Pronto, Aeroviários é muito amplo, é muita gente. E os né? aeroportuários são os nossos. Eu sou aeroportuário, né? Eu sou empregado de uma empresa operadora de aeroporto, né? Então essa mão de obra você demandaria uma mão de obra para isso. As próprias construtoras, né? Porque você acaba fomentando o setor de construção civil quando você contrata obras, né? E as empresas terceirizadas de renda que operam, né? As outras partes de transporte de bagagem, triagem de bagagem, né? A questão a gente chama, não deve ser o nome, é o nome da operação, mas a gente chama o equipamento também de pushback, que é aquele avião não dá ré, né? Então aquele equipamento que movimenta a aeronave no pátio para que ela possa fazer o táxi até a pista a pista de decolagem, né? Até a pista para sua decolagem. Então, assim, a gente precisa exatamente disso, né? É essa discussão que a gente precisa fazer do setor como um todo, né? Não só a questão da estrutura física, da infraestrutura,
mas de todos os segmentos que estão envolvidos na aviação civil. E aí a gente tem uma série de alternativas. Você poderia fazer isso por meio do BNDES, entendeu? As aeronaves não são compradas, são feitas por operação de leasing, né? Então, é essa discussão que a gente deveria estar levando para o governo. Com relação àqueles aeroportos que já foram concedidos, né, e existe a discussão de serem relicitados, eu defendo que eles voltem a ser operados pela Infraero, já que boa parte deles nós temos 49% e com certeza nós já pagamos os outros 51% também, com os aportes que nós fizemos, tá? Isso valeria para o Galeão, isso valeria para Viracopos, né? Eu não sei como é que está a situação de Guarulhos, mas os três hoje que a gente sabe que estão nessa situação são Galeão, Viracopos e São Gonçalo do Amarante. Então, eu defendo que eles voltassem a ser operados pela Infraero. A gente ainda tem uma estrutura para isso. A empresa, por mais que tentaram fazer com que ela entrasse numa derrocada, ela não foi. Ela, pelo contrário, ela saiu muito bem e se manteve, continua se mantendo. Para o desenvolvimento da aviação regional, a gente tem uma coisa chamada FENAC, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil. Não tenho a informação de quanto tem hoje no fundo, mas ele é um dinheiro carimbado para infraestrutura, né? Ele não é para custeio, ele é um dinheiro específico para que você desenvolva o setor. Então, você tem recurso para poder fomentar isso. E num país continental como o nosso, a gente tem que atentar para duas coisas. Para a gente poder desenvolver isso, e aí é uma tese minha, durante muito tempo, a maior parte dos nossos aeroportos eram aeroportos internacionais. Um aeroporto internacional ele tem um custo muito alto, né? Até porque você precisa manter dentro dele instituições de Estado necessárias à imigração, né? Então, assim, você tem Polícia Federal, Receita Federal, você tem Ministério da Agricultura, você tem Anvisa, né? E a cada aeroporto, às vezes, um ou outro órgão, devido à sua peculiaridade. Não necessariamente você precisa ter todos os aeroportos dessa forma. Esses aeroportos deveriam ser com portas de entrada de voos internacionais, onde você nacionalizaria o passageiro, e o passageiro seria redistribuído internamente no Brasil, né, por aeronaves menores, né, por conexões. Então, por exemplo, um passageiro chega por exemplo, na região Nordeste, você teria Salvador e Recife, talvez, os maiores centros. O passageiro chega em Salvador, vindo os voos mais comuns que nós recebíamos lá de Portugal ou Espanha, e ele fazia, né, a imigração dele aqui e ele pegaria um voo de uma outra companhia aérea, como a... Cara, Pedro, como é o nome daquela empresa que, eu não sei se você recorda, que a Azul comprou, que operava com o ATR? A Trip. A Trip. Ele pegaria um voo da Trip, Fui nela por fazer o exemplo. voo de Ipatinga para São Paulo. Tiraram. Pois é. Ele pegaria um voo no ATR, eu pegaria um voo no Embraer 95 e faria suas outras viagens por dentro do Brasil, entendeu? Então, a aviação interna não precisava ser com tantas aeronaves grandes. E isso possibilitaria uma concorrência, porque, assim, embora nós tenhamos, eu considero basicamente duas companhias, porque eu não consigo voar de Azul, né? Eu não consigo porque, infelizmente, as passagens não cabem no meu bolso. Eu ainda consigo voar no monopólio Goltan. E mesmo assim ficou muito caro. Então, assim, você abriria para outras empresas poderem fazer essa operação com o fluxo de passageiros internos. Pegando essa questão das companhias aéreas e linkando ela à questão das concessões dos aeroportos, quando eu cheguei em Brasília em 2018, a minha conta de ter vindo para cá era que eu conseguiria ir
a Salvador com uma certa frequência, né? Talvez na época eu conseguia ir e voltar a R$ 500. Hoje, quando eu consigo um bom preço, muito bom preço, eu vou e volto por 800. E aí o que é que acontece? As pessoas não atentam que parte desse valor é em função do que as concessionárias cobram pelo espaço dentro do aeroporto. A gente tinha dois preços diferenciados, o do terminal de passageiro e das áreas operacionais. O valor do metro quadrado das áreas operacionais, que eram as áreas onde as companhias aéreas tinham, digamos assim, a sua estrutura técnica de atendimento à aeronave era muito mais barato, né, do que a que você tem no terminal de passageiros. Eu não sei como é que isso está hoje, né, com as concessionárias, mas com certeza os espaços do TPS estão mais caros. E óbvio que vinculado a isso, aí a gente tem uma questão de política econômica de governo, e nos últimos 4 anos a gente viveu um problema muito sério com relação a câmbio, né, e política de preços da Petrobras, onde o custo do combustível de aviação ele interfere muito também no preço das passagens, né? Talvez seja uma das maiores despesas das companhias aéreas. E isso, óbvio, vinculado à moeda estrangeira. Além de você ter uma política de preço da Petrobras vinculada ao mercado internacional, você tinha um câmbio que sempre foi desfavorável, né? Então, assim, gente, em linhas gerais, eu acho que eu consegui falar um pouco de cada coisa, dar um pouco de noção de vários pontos, né? Tanto da questão operacional, como da questão política, como da questão econômica do setor. Peço a Pedro que, se possível, complemente aí alguma coisa que tenha me faltado, porque embora eu tenha 12 anos, eu tenho 12 anos dentro do setor público, né, e dentro da operadora de aeroportos que o Brasil que é uma empresa estatal brasileira, mas Pedro tem tanta experiência fora como dentro. Então, se tiver alguma coisa que escapou aqui, Pedro, por favor, se tiver alguma crítica que eu acho que é importante para que a gente possa abrir o debate. Muito obrigado a atenção de todos e qualquer dúvida eu estou por aqui também. Eu acho que agora é hora dos companheiros falarem. Nós já falamos muito. A gente estava em assembleia e nós aqui fomos. Foi feita uma concessão do metrô com tudo, inclusive privatizado, inclusive os trabalhadores. Então, a política do governo está indo nesse sentido. Não é? Nós estamos aqui numa luta boa, acirrada, colocando o partido, inclusive, numa saia justa, porque, por exemplo, nós fizemos uma manifestação hoje lá num dos plenarinhos lá na Câmara, onde estava Simone Tebet, mais outros deputados mineiros e tal, e o pessoal nosso cobrou, né, a questão do emprego, essas coisas todas que nós estamos tendo privatizado. Está entendendo? Mas começou no governo Bolsonaro, mas está terminando no governo Lula. Ele que está assinando os contratos de privatização. Tá vendo? É o governo Lula que está fazendo isso, não é? O governo Bolsonaro começou, mas Lula está dando prosseguimento e está continuando. E nós estamos na luta, estamos dentro e estamos indo, tentando ver se a gente consegue avançar dentro dessa discussão. E está difícil, porque o governo mesmo está fechando as portas. As reuniões que estão acontecendo em Brasília tem documentos que a gente não tem acesso. A gente pergunta, cadê o estudo? Não tem, não pode mostrar, é sigiloso, está entendendo? Fica um esconde-esconde que está muito complicado para o governo. Mas isso é da nossa parte aqui. O que eu queria comentar sobre a questão mais direta com relação à aviação é um outro problema que está acontecendo aqui com o aeroporto de Carlos Prates, não é? Porque era um aeroporto que treinava, né, pilotos, etc. e tal, e de repente está parecendo que o negócio não tem nenhuma estrutura ou alguma coisa que se pensou para se fazer, para desativar. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui de uma entrevista, para vocês terem uma ideia só do que está acontecendo. Olha só. Bom,
O prejuízo maior ficou para as escolas de aviação, centros de manutenção, hangares que não podem ser facilmente transferidos e exigem nova homologação da ANAC para estabelecer-se em outros aeroportos. Também se coloca aí a falta de gestão do governo em todas as suas esferas para não dar espaço para que essas empresas em aeroportos próximos, públicos ou públicos, como Pampulha, Confins, Pará de Minas e Divinópolis. Quer dizer, a turma está no ar. Né? O resultado foram cenas da manhã deste sábado, no Carlos Prates, uma saída de pessoal, algumas aeronaves ainda presas no aeroporto, fim de empresas e um número de desempregados que pode chegar a 500 pessoas. A Prefeitura de Belo Horizonte, por sua vez, a responsável agora pela área, estima que serão necessários 500 milhões para se fazer as obras necessárias para a construção de moradias populares, etc. Acontece que até agora o prefeito não sabe explicar de onde que vai vir esse dinheiro. É desta maneira que se fecha mais um capítulo da aviação brasileira que reflete o retrato do próprio Brasil. Nenhuma segurança jurídica, imediatismo que fazem o país continuar a ser um anão na aviação, apesar do seu grande tamanho. É isso que está acontecendo. Então, quer dizer, nem esse tipo de aeroporto está sobrando. Agora, quer dizer, o aeroporto que serve de treinamento para piloto, para isso, para aquilo outro, estão sendo fechados e não estão dando outros caminhos. Para onde é que esse pessoal vai? Estão sendo 500 trabalhadores lá demitidos, tá entendendo? Que vão fechar os hangares, os serviços todos, e a turma está tirando o avião e não sabe onde é que fica. Então, é uma situação que realmente a gente vê que está complicada na questão da aviação. Era esse comentário que eu queria fazer, porque é isso que nós estamos passando aqui, né? Tanto nós metroviários, como a questão da aviação aqui também está desse jeito, não é? O pessoal não tem para onde ir, e simplesmente desativa sem nenhum planejamento, sem, não, o pessoal vai para a ANAC, não, o pessoal vai para não sei aonde, vai treinar não sei aonde. Não tem nada, fecha e pronto, e o pessoal que se vire. Porra, tá uma loucura isso. Vocês me desculpem, Lucélio, achando que o negócio está meio complicado nesse nosso governo. Né? Não sei se ele está querendo fazer graça com todo mundo, mas o problema todo foi que foi colocado aqui. Nós votamos no governo realmente para tirar um governo fascista. Agora, o nosso governo está, no meu ponto de vista, nós estamos mais no centro-direita do que outra coisa. Está entendendo? E aí? Como é que a gente vai ficar? Vai ficar desse jeito, com concessão, privatização, escambau a quatro? Eu acho que a gente tem que começar a pressionar o partido, para o partido se posicionar nesse sentido. Né? Porque tudo bem, nós combatemos o fascismo, isso foi uma grande luta, uma grande vantagem. Mas, porra, para a gente ficar como centro-direita, nós estamos parecendo mais um partido de centro-direita do que outra coisa. Entendeu? Estamos aí apoiando privatização, concessão, sem dar satisfação para ninguém, nem para os trabalhadores. Tá vendo? O que a gente está pedindo lá são informações. Por que aconteceu isso? Ninguém sabe, é sigiloso, nego tira o corpo fora, está desse jeito. Inclusive no Ministério do Trabalho e Emprego, entendeu? Que o pessoal teve reunião lá também. Então está assim, o pessoal parece que fica em casca de banana, não abre o jogo, está entendendo? Não, porque aconteceu, não, porque agora não dá mais tempo, vem cá. Nós estamos brigando com essa concessão desde o governo passado. Agora que vai dizer para ele que não dá mais tempo, porque já foi assinado o negócio, entendeu? Então tá difícil, viu, galera? Tá difícil. A resistência tá isso. E o que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos que aqui, pelo menos aqui em Belo Horizonte, acredito que nas outras bairros, está todo mundo puto, seja com Lula ou com o PT. Só se vê nome do Partido dos Trabalhadores ou de Lula junto com palavrão. Tá entendendo? É o que está acontecendo aqui. Tá entendendo? E a gente não tem argumento para falar. A gente não tem argumento para dizer nada, entendeu? Porque não se levanta ninguém. Nós estamos tentando aqui, com o nosso pessoal, tentando ver se a gente avança nessa discussão. Mas está muito difícil o partido desse jeito. Essa linha que está sendo adotada, tá entendendo? Está muito complicada, porque é tudo que a gente. Né? O pessoal que lutou, porque o Bolsonaro colocou a gente na privatização, todo mundo lutou, fez campanha para Lula para tirar a gente. Agora, porra, o próprio Lula vai, pega e manda o povo assinar, vem mercadante para assinar o negócio. Tá difícil, galera, tá difícil. A gente tem que tomar uma posição nesse partido, porque senão a gente só está perdendo voto. A gente só está perdendo voto com isso, mais nada, mais nada.
Só isso. E outra coisa, tá rolando na imprensa, está colocando isso na imprensa. Então, quer dizer, isso não vai impactar só aqui em Belo Horizonte, nosso povo, não. Isso seria o trabalho que nós fizemos, isso vai impactar o Nordeste, porque agora vai para o Nordeste o negócio, entendeu? Então, nós estamos aqui, ó, parece que julgando a esquerda toda no buraco, tá entendendo? E isso vai ter reflexo dentro do partido e não vai ser bom, entendeu? É isso, só isso. Desculpa, obrigado. Lucélia, como é que a gente vai coordenar? Porque assim, o Roberval está com a mão levantada, o Itamar também, mas eu queria, com a fala do Afonso... Henrique, me permite? Eu preferia Claro. que os companheiros mais uns 3 ou 4 falassem e aí nós fizéssemos alguns comentários, que aí a gente Perfeito. dá mais oportunidade, ok? Então é o seguinte, né? A ideia dessa reunião, né? Depois de um dia que eu conversei um longo tempo com o Henrique, né? E depois com o Pedro, a gente tem conversado muito sobre como é que esse governo está, né? O Pedro cansa de dizer que tem vários bolsonaristas na Infraero, na SAC, na ANAC, né? Então, a gente não está nem mais atrás de emprego, sabe? A gente queria conversar, né? Então, a proposta que saiu é o seguinte: a gente gostaria que após essa reunião, né, a gente fizesse um relatório, né, e uma proposta e o setorial encaminhasse para toda a bancada do PT, para os principais ministros, né, para registrar, certo? Porque, na verdade, está tudo errado, certo? Isso começou lá atrás, inclusive no nosso governo não foi feito nada sobre política de aviação civil. Então, eu queria começar pelo seguinte, né? O governo Lula já anunciou que ele pretende, no médio prazo, né, ele nacionalizar a política de combustível. Hoje, a política de combustível é regida pelo preço internacional, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar era isso. Existe aí, no querosene da aviação, houve um período que só tinha uma refinaria que produzia querosene de avião. Isso já faz 30, 40 anos atrás, né? E até hoje, né, o preço do querosene consta esse aditivo, esse adicional, certo? A outra coisa que é o seguinte, é uma briga meio pesada que o governo vai ter que fazer, né? Por exemplo, o slot, né? Que é o direito das empresas terem um espaço em aeroporto, né? Isso pertence às empresas. Em lugar nenhum no mundo, certo? As empresas são donas do slot, sabe? Então, a primeira medida que eu acho fundamental, certo? É a gente passar os slots de todos os aeroportos, grandes e regionais, para a Infraero. A Infraero que define os slots. Certo? Outra coisa é o seguinte: hoje ninguém mais. Hoje não, depois faz muito tempo, né? Que ninguém compra avião, certo? Os aviões são lisados ou alugados, né? Então, por que o BNDES não pode abrir uma linha de financiamento com juros de longo prazo, sabe, subsidiado, para financiar os aviões, sabe? Com isso, a Infraero, né, por exemplo, né, que tem capacidade de construir avião de pequeno porte, de grande porte, né, poderia alugar esses aviões, uma linha de financiamento do BNDES para as companhias aéreas. Existe uma linha de financiamento do BNDES que, durante muito tempo, né, serviu só para uso político, que é o PROFAR, que é o Programa de Apoio à Aviação Regional. Certo? Quando eu estava no Mato Grosso do Sul, né, você sabe que o Mato Grosso do Sul, como vários estados do Brasil, né, depende muito da aviação regional. À época, quem coordenava isso era o DAC. E eu lembro, o Pedro conhece também,
não sei se o Henrique conhece, o Brigadeiro Grossi, certo? Ele era o diretor do DAC daquela ocasião. Aí, numa reunião do Fórum dos Secretários Estaduais de Transporte, né, nós questionamos o Brigadeiro Grossi para ele mudar a ICA, que é a Instrução de Comando da Aeronáutica, para fazer uma mudança ali. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, existe aí uma regulamentação que diz o seguinte: 75% da verba do Profar deles, né, é distribuído automaticamente para os estados. Os Estados Unidos tem 50 estados, né, segundo dois critérios, né? Território e população. E 25% fica para corrigir algumas distorções. Por exemplo, Sergipe é um estado pequeno, né? Tem uma população pequena, mas também já tem os aeroportos suficientes, enquanto o Amazonas não tem. Então, esses 25% seria para corrigir detalhes, né, dessa relação população e território. Aí o Brigadeiro Grossi falou para a gente o seguinte: ó, se vocês conseguirem 50% mais um dos estados, né, que aprove essa mudança, eu mudo a ICA. A gente saiu feito doido, né, com todos os estados, e conseguimos 19 estados, mandato de 19 estados. Certo? No entanto, ele não mudou. Aí fizemos outra reunião com ele. Ele falou o seguinte, que ele não podia prejudicar 7 estados. Né? Então, essa questão do Profar é fundamental para a aviação regional. Certo? E a outra coisa que eu falo, que é o seguinte, né? Que o problema da aviação civil do Brasil é mais uma questão de estrutura do que de infraestrutura. Porque, a rigor, né, a aviação civil precisa sei lá, 2.000 metros de pista de um lado e 2.000 pistas de outro. Só que a pista do aeroporto não é uma coisa tão simples como a pista de da rodovia, por exemplo. Né? E a Infraero, ao longo do tempo, ela acumulou expertise para construir essas pistas. Sabe? E até hoje, as coisas não estão andando. Outra coisa que aconteceu durante todo esse período aí, né? Quando se fala em aeroporto, né, tem que separar duas coisas que o Henrique colocou muito bem. Uma coisa é a questão operacional, certo? Que é a pista de aterrissagem, o pátio de estacionamento, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, né, o terminal de passageiro. Então, eu sou a favor, por exemplo, né, que é possível você terceirizar ou conceder, né, o terminal de passageiro. Mas a questão da área operacional, não. Isso tem que ser na mão do... Então, esses aeroportos que foram concedidos, né, deveriam ter sido concedidos somente o terminal de passageiro. Hoje, por exemplo, né, parece que só Guarulhos está sendo viável. Campinas, Galeão, sabe? Brasília, sabe? Estão deficitários, querem entregar. Quando foi feita a concessão dos aeroportos, foi do nosso governo, certo? Eu fiz até uma matéria da ocasião dizendo que, em primeiro lugar, a Infraero deveria ficar com 51%, não com 49%. Certo? E outra coisa, esse pessoal que assumiu os aeroportos, né, eles pegaram empréstimo do BNDES. Agora, como eles estão saindo, né, pela porta do fundo, a dívida está com a Infraero de novo. Certo? Então, só tem sentido a gente viajar, quer dizer, resolver a questão da aviação civil, primeiro depende de uma política, que não tem. E não tinha nem no nosso governo e não tem hoje. Certo?
Segunda coisa, nós temos que seguir esse caminho, né, de entrar de confronto mesmo, de mudar a política de financiamento, trazer os slots para a Infraero, certo? Rever o Profar, certo? Então, o único interesse nosso, né, no caso meu, por exemplo, que compartilho com do Henrique e do Azambuja, né, é entregar esse documento para o partido, para o Lula, para o ministro França, para toda a bancada, né, para provocar uma discussão, certo? Senão, eu acho que governabilidade é um negócio importante, mas a governabilidade não pode ficar acima, né, dos interesses da nação. Sabe? O Brasil é um país continental que depende muito da aviação regional, certo? Falando que construir 100 aeroportos, já tem 100 aeroportos construídos, tem aeroporto que não está homologado por falta de uma minuta, por falta de uma cerca, certo? Então, eu acho, eu me proponho ajudar o Henrique e o Azambuja para fazer esse relatório, né? Agora, eu só faria isso se houvesse um compromisso mesmo do setorial de encaminhar essa proposta para o governo. Senão, não tem sentido, né? Aí eu fico por aqui, pessoal, e qualquer coisa eu volto a responder. Boa noite, companheirada. As falas muito boas aí do Henrique, do Pedro, também do Queijo. E realmente, acho que tudo que tinha que dizer já foi dito, né? O Brasil precisa de uma política de aviação civil, coisa que o Pedro vem martelando há muito tempo. E não se vê no governo nenhuma preocupação com esse modal, esse modo de transporte tão importante para um país continental como o Brasil. Eu acompanhei a chamada crise do transporte aéreo, 2006, 2007, quando a demanda cresceu bastante. A demanda cresceu, havia um crescimento de renda muito grande da população brasileira, pelo fator trabalho, crédito abundante, e a questão cambial estava bem encaminhada, né? Então você tinha um câmbio que permitia que, porque o transporte aéreo ele ele roda em cima do dólar, tanto o combustível, o querosene de aviação, o Avigás, quanto as aeronaves, peças, tudo é em dólar. Em 2007 havia uma outra crise também. O governo não conseguia reformar nenhum aeroporto. Não se conseguia pregar um prego no aeroporto. Eu lembro do aeroporto de Vitória, que desde 2004 a ampliação estava parada porque tinha um problema lá, pegaram lá um lance com a escada rolante, falou que estava subfaturado, e ao invés de resolver isso, colocar o preço vigente de mercado, não, parou o aeroporto, acho que ficou uns 10 anos com aquele aeroporto parado por isso, que é um absurdo nesse país, da burocracia desse país. Então, eu até acho que o nosso governo, no caso da Dilma, ela fez a concessão de Viracopos, de Brasília e de Guarulhos, muito mais por força, porque a previsão, na verdade, a modelagem eu achei muito boa, né? Só que a previsão era que a economia brasileira iria continuar crescendo. Essa era a previsão. Então, esse modelo não entraria nunca, não entraria em crise, porque você teria as pessoas viajando de avião. E foi após o golpe o que não se viu. Com esse modelo, fizemos, acho que o terminal de Brasília, né? Foi maravilhoso aquele terminal de Brasília. São Paulo fez o terminal 3, que estava faltando. Campinas, Viracopos, fez outro terminal e também fez a outra pista que estava precisando. Só tinha uma pista em Viracopos. Então, a ideia era que o modelo foi pensado para o país continuar crescendo, e não o país entrar, depois do golpe,
a crise que entrou. O dólar subiu exponencialmente, subiu muito, no governo do Temer, depois do Bolsonaro, principalmente, aumentando os custos de operação, custo de aviação, da operação de aviação. Ainda a Petrobras pratica essa política que é suicida para o país do PPI, não tem cabimento. Isso, a meu ver, é um assalto ao povo brasileiro. Em 2 anos, a Petrobras vai distribuir 300 bilhões aos rentistas, principalmente estrangeiros. E isso, um país carente de infraestrutura, de uma série de coisas como o Brasil, está jogando, dando para Nova York, Wall Street, 300 bilhões é assintoso, na verdade, né? Não é admissível. É um absurdo isso. Outra coisa, o setor aéreo é um setor muito vulnerável. Basta ver, nos Estados Unidos, quantas empresas não voam mais, né? Quem lembra da Panam, da TWA, e Continental e outras empresas, né, que faliram. No Brasil, a Varig, Transbrasil, a própria TAM não é mais nacional, foi incorporada à empresa chilena, a Alitalia também. Então, é uma política de Estado. Eu acredito, o Estado alemão tem a política que a Lufthansa continua voando. A Air France pode ter que crise que for, que ela vai continuar voando. Então, é uma política de Estado. Não, não dá para o mercado resolver. O mercado não resolve isso. Então, e passa por uma série de outras demandas. Por exemplo, aqui em São Paulo, no governo passado, houve a redução do ICMS sobre o combustível. Acho que era 25%, acho que passou para 12,5%, algo assim, se eu estou enganado. Então, porque até então, o transporte aéreo era visto como o transporte da classe rica, né? Que era rico viajar de transporte aéreo. Então, os aeroportos eram feitos para os ricos mesmo. Tanto que o aeroporto, quase poucos aeroportos no Brasil ainda têm ligação metroferroviária. Tem Recife, tem o Porto Alegre, agora São Paulo, são 3. Então, geralmente o aeroporto fica longe da cidade, né? Com exceção o de Brasília, um ou outro, ou então de Congonha, né? Santos Dumont, que você pousa dentro da cidade. E lembrando que o Brasil criou a aviação regional com o Bandeirante. O Bandeirante criou a aviação regional no Brasil, e depois os RJ da Embraer, que dinamizou muito a aviação regional nos Estados Unidos. Então, o Brasil é um país continental. As pessoas ficam, sei lá, 30, 40 horas dentro do ônibus, daqui para Recife, por exemplo, ou daqui para São Luís, sendo que poderia ser feito a viagem de avião muito mais prática, né? Só que para isso tem que ter demanda, né? Você tem que ter um país que as pessoas tenham renda para poder viajar de avião. Então, eu acho que esse relatório aí que foi dito, até o Queijo deu uma série de sugestões, eu acho excelente nós estamos nos posicionando. Inclusive, o nosso partido, quem está fazendo a crítica à política mais à esquerda é o Lula, né? Essa semana mesmo, o nosso ministro da Educação falou que não ia mudar nada, o do NEM, que é um absurdo. Acabaram com o ensino médio para favorecer o ensino privado, né? O NEM é o novo ensino médio, para quem não sabe. E o ministro veio e falou que não ia mexer em nada. Precisou o Lula falar, mandar parar tudo, criar uma comissão para se pensar no ensino médio que atenda às demandas do povo brasileiro. Coisa que o atual ensino, na verdade, não é formar para nada. Cria uma série de factores que não formam ninguém para nada. Então, acho que precisa sim o nosso setorial se posicionar e, no caso, colocar, acho que eles deu uma série de sugestões interessantes. Eu acho impossível o BNDES praticar leasing, porque é muito caro um avião. Eu acho que é muito difícil isso. O preço de um avião é muito caro. Eu acho que as empresas de leasing internacional já atendem já, ó. A não ser que fosse uma empresa, o leasing de um avião da Embraer. E o BNDES já financia os aviões da Embraer. Os aviões que a Azul comprou, todos tiveram aporte da Embraer. Quando se vende avião da Embraer, o BNDES já entra fazendo empréstimo. Então, é um modo de transportes
importante. O brasileiro gostou de voar. O Brasil fala que o Brasil tinha medo de avião. Quando vê aquele boom todo, quanta gente que eu vi que nunca tinha viajado de avião e adorou viajar de avião, né? O brasileiro adorou viajar de avião, caiu no gosto popular. Agora nós precisamos pensar, né, gente? Nós não temos a fórmula, é aquilo que o Pedro falou. A gente precisa estar no governo, a gente tem que ser ouvido, a gente precisa para ver, pensar a situação, para ver como fomentar essa essa política para que a aviação volte de novo a atender o povo brasileiro. Por mais é isso, gente. Um grande abraço aí a todos. É positivo. Boa noite a todos. Aí eu vou procurar ser bastante breve. Daqui a pouco tem Verdão, né, Varisto? Varisto, às vezes eu tenho dúvida se ele tá no trecho certo. Ele é um grande historiador, além de ser um grande formulador também. Mas ele é um grande historiador, sempre puxa na nossa memória, meu amigo Evaristo. Mas vou ser bastante breve. Eu acho que tem questões bastante interessantes levantadas aí. A gente vê que os problemas do Brasil não são localizados, eles são generalizados. Isso, quando a gente pega e escuta o setor do transporte, e a falta de políticas públicas para o desenvolvimento do setor do transporte aéreo, assim como existe também no setor ferroviário, setor de mobilidade urbana, isso daí é mais generalizado, tanto de porto como é, é muito isso multiplica, mas existem semelhanças de tudo isso que a gente vem vendo aqui, né? E eu pontuei algumas coisas, vou lembrar para vocês. É uma coisa que a gente pega e vai trabalhando, estudando, que nem com os trabalhadores, dentro de um aeroporto existem divisões entre categorias, muito semelhante ao portos, onde existem vários sindicatos e onde você fica difícil de fechar alguma política que possa unificar. No setor ferroviário, acho que foi mantido, porque ali pode ser o setor tanto de engenharia, quanto de manutenção, quanto da manutenção de infraestrutura, ou da responsável pela circulação de locomotivas, movimentação, estação e tração, é tudo uma categoria só. A única coisa que desmembraram foi vigilância, em 88, e limpeza. O restante é tudo ferroviário, pode ser engenheiro até o trabalhador de via. Então, a gente consegue pegar e criar políticas, conversar, né? Então, isso é bastante que a gente observa. E caiu aqui. Ah, não. Teve uma questão levantada que os bolsonaristas continuam no setor aeroviário, como no ferroviário, metroviário, continua implantado por tudo. Isso é uma constatação, isso é generalizado, a nível de porto, de tudo, certo? Tem a questão uma questão que nos une, todas as políticas desenvolvidas do setor, é transferência de renda do setor público para o setor privado. Pouco interessa o desenvolvimento. Isso é garantia de transferência para a iniciativa privada, sem pressupor a melhoria da qualidade dos transportes passageiros. Então, isso daí é simplesmente políticas de transferência de renda. Daí que vem a minha discordância, que eu acho que a gente tem que se afinar, porque nenhuma empresa privada vai garantir transferência para ser investido, retornar para desenvolvimento de setores. Então, o capitalismo visa acumular e a maioria que se dane. Então, quando você tira da administração pública, é muito complicado isso daí. É só lucro que vai. Então, é muito complicado, a gente precisa pegar. Eu acho que o Kenji falou um negócio bastante interessante aí, de fazer um documento, mas eu acho que se fazer um documento só para o setor da aviação, não sei se vai ter, porque a gente já faz documento do setor metroviário, ferroviário, faz anos e anos, e entregamos na mão do Lula, embora possa entregar para o setor um documento com setorial, e a gente já entregou isso. Nós tivemos trabalho faz 3 anos, 4 anos que a gente discute desenvolvimento de política de todos os setores, a gente tem esse documento. Talvez a gente precisa aprofundar para cada setor. Então, a gente tem um documento, só que ninguém está dando bola. Tá? Então, é só a gente precisa pegar, não sei se a gente tem que pegar e
bater só numa questão, acho que isso daí é generalizado, né? E parabenizar o Afonso, ele ainda é um eterno sonhador. Ele está otimista com esse governo. Eu não tenho otimismo nenhum. Afonso, vou te dar um conselho, vá do lado dos trabalhadores. Você não tem que responder pela política que o governo desenvolve. Eu já falei aqui, a política que está sendo implementada é uma política do governo Lula, é de todos, menos do PT e dos trabalhadores. Você não deve responder nem sofrer por isso. Na dúvida, fica do lado dos trabalhadores, você vai ser mais feliz. Se cobre menos. Todo mundo fez campanha, a decepção vai ser geral, tá? Mas fique do lado dos trabalhadores, fique do lado dos bons. É só isso. Bom, boa noite a todos aí, eu ouvi atentamente. Obrigado aí, o Pedro Zambuja, o Henrique, pela aula que vocês ministraram para a gente. E também ouvi atentamente meus companheiros aí, principalmente no final agora, o Roberval tem todo o entendimento do que acontece, né? Na verdade, as concessões é como se fosse o quintal do vizinho. As empresas entram aqui, compram as nossas empresas com preço bem abaixo, sugam até o final e depois ainda recebem indenização pela incompetência. Entendeu? Aconteceu isso muito lá no Rio de Janeiro, está acontecendo. As barcas estão recebendo R$1 bilhão pela incompetência dela. Né? Então, assim, é inadmissível o que está acontecendo. Destrói-se a malha ferroviária e ainda recebe indenizações. Né? Você vê assim, a Mitsui. Você acha que a empresa Mitsui ela não tem expertise em ferrovia? Tem, sim. Mas o que é dentro do Rio de Janeiro? É um descaso total do governo junto com a concessionária. E quem sai perdendo ali é o trabalhador no longo do tempo. Né? Acho que isso que está acontecendo acontece nas barcas. Há 7 anos que o governador sabe que ela ser entregue. Quando chegou agora no final, ele recebe uma indenização sobre isso. Então, não tem nenhuma integração intermodal na cidade do Rio de Janeiro, onde você tem o espelho d'água, transporte de ferrovia, metrô, trem, né? Então, acho que está tudo diferente. Sobre o aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, eu queria até citar, né, nós fizemos um debate lá no Clube de Engenharia, junto com o Fórum de Mobilidade, Divisão de Transporte e Logística, o CREA do Rio de Janeiro, e tiramos um posicionamento que o Rio de Janeiro tem sobre a situação. Pedro Zambuja foi um dos palestrantes, então eu vou citar mais ou menos aqui. O aeroporto do Galeão está desconectado das demais modalidades do transporte público e turístico da região metropolitana, BRT, metrô, trem, barcas, estação rodoviária e terminal de passageiros do Porto de Rio de Janeiro. O sistema viário de acesso está frequentemente congestionado em ambos os sentidos, tornando o tempo de deslocamento para o aeroporto do Galeão longo e imprevisível. Existe forte insegurança nos acessos, que é a linha vermelha, a Avenida Brasil, né, no aeroporto do Galeão, seja para passageiro, seja para carga. O aeroporto do Galeão sofre forte concorrência dos aeroportos situados em outros estados brasileiros e até daqueles localizados na cidade do Rio de Janeiro, como o Santos Dumont e Jacarepaguá. É acentuada na história recente a perda da pujança econômica do estado do Rio de Janeiro, sobretudo com sua grave desindustrialização. É evidente a estagnação do movimento turístico da cidade do Rio de Janeiro e em torno, sobretudo no que se refere a turistas estrangeiros de maior poder aquisitivo. A porta de entrada do país, né? O Rio de Janeiro seria sempre essa porta de entrada. Não obstante, a região metropolitana do Rio de Janeiro possui diversos recursos subutilizados que poderiam e deveriam ser acionados e as nossas sugestões na superação dos problemas detectados. Como uma pista de 4.000 metros e outra de 3.500 metros, podendo operar 24 horas, mesmo em condições climáticas adversas, o aeroporto do Galeão possui boa infraestrutura operacional. Além da aviação propriamente dita, o aeroporto do Galeão possui espaço aeroportuário ocioso, onde se poderia instalar diversas atividades empresariais sinérgicas, hangares, hubs das operadoras aéreas, hotéis, usinas elétricas baseadas em painéis solares, etc. O aeroporto do Galeão, como todos dizem, ele fica a apenas 17 quilômetros. Ele está quase que colado no Santos Dumont. Né? O Santos Dumont está no centro, mas 17 quilômetros para um aeroporto internacional é dentro do centro.
é considerado o centro da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, sua localização podem ser consideradas como central. O aeroporto Galeão situa-se a 18 quilômetros do Porto do Rio de Janeiro, que opera com capacidade ociosa de atracação de navios e de carga e de passageiros. O aeroporto Galeão situa-se muito próximo a 3 dos principais eixos rodoviários do país, as rodovias federais BR-040, 10 quilômetros só de distância, BR-101, 6 quilômetros e BR-116, 15 quilômetros. Existem reais condições de serem estabelecidas conexões aquaviárias de transporte público. O Pedro Zambujo sabe muito bem o sistema de transporte que a gente pode fazer aquaviário, utilizando o espelho d'água da Baía de Guanabara, interligando o aeroporto Galeão à Ilha do Fundão, o aeroporto Santos Dumont, interligando a rodoviária do Rio de Janeiro, e ao bairro de Botafogo, e as cidades do município de Niterói, São Gonçalo e Magé. Poderia fazer todo o sistema de integração metropolitana. Seja como for, alguns passos precisam ser dados com urgência. Os governos federal, estadual, municipal precisam se dedicar de forma coordenada ao equacionamento da situação de esvaziamento em que se encontra o aeroporto Galeão. É estratégico para o Brasil o aeroporto Galeão. O governo federal deve elaborar uma política nacional de aviação que dê orientação às decisões governamentais relativas ao setor para os próximos 30 anos. Os governos estadual e municipal precisam encontrar uma solução imediata de transporte público que dê ao aeroporto condições de acessibilidade segura e confortável. É o metrô que tem que interligar ao aeroporto do Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão. Como é que pode, com 17 quilômetros apenas, nós estamos desconectados do centro do Rio de Janeiro? O governo estadual precisa retomar a implantação sequencial do Plano Diretor Metroviário da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde se prevê o atendimento metroviário ao aeroporto no horizonte de 2035. Acho que isso aí é assim, uma palavra do que a gente sente na parte dos engenheiros do Rio de Janeiro, a situação que está fazendo o transporte de aviação no Rio de Janeiro, em termos de estratégia. É a interligação intermodal com todos os meios de transporte no estado do Rio de Janeiro. É claro que todas essas formas, em termos, como a gente já conversou no início, tarifa zero, de você tentar os governos com receitas acessórias, com todos os tipos de modelo, utilizar como se fosse um grande condomínio, a gente consegue fazer o direito de ir e vir do cidadão, que é tanto do andar a pé até o aeroporto, até andar de avião. É o direito de ir e vir do ser humano. E nós precisamos de ter qualidade de mobilidade humana, que acho que é a forma que nós temos que fazer. Eu acho que o aeroporto do Galeão está inserido em todo esse processo. Aí, obrigado aí pelo acordo aí. Zambujo, o que você acha disso? Olha, Lucélia, me parece que já estamos quase na hora. O meu amigo Queijo, acho que nós, no mínimo, vamos ter que fazer uma outra reunião. Eu só quero rapidamente a proposta que eu e o Henrique fizemos e encerrar, só para dizer o seguinte: é fundamental, eu concordo com o Queijo, podemos fazer assim, um documento. Agora, vários documentos já foram feitos, Queijo. Mas nós podemos fazer mais um, sim, aprofundar. Há duas quero, Henrique. A ANAC foi criada no nosso primeiro governo, foi em 2005. Eu fui um dos batalhadores por essa criação. Infelizmente, a ANAC hoje virou outra coisa do que aquilo que a gente imaginava. O Brasil não tinha cultura de agência. Outro esclarecimento que eu queria dar também é sobre a questão de ser favorável a concessões. As concessões, eu não sou em nenhum momento favorável a concessões a acabar com a nossa Infraero. A Infraero tem que ser recuperada, tá? Até porque ela que vem bancando tudo. Ela continuou bancando. O que eu critiquei foi que as concessões foram muito mal feitas. E o que eu defendia na época eram concessões exatamente dos aeroportos deficitários, não dos aeroportos superavitários, entendeu? Que fortaleciam a nossa Infraero e distribuir isso para o resto do país. E eu só vou, para encerrar, dizer o seguinte: se não tiver uma política de aviação civil, nunca chegaremos a ter a política de aviação regional,
num país de dimensão continental. Isso é o fim da picada, isso não tem cor ideológica, isso funciona assim nos Estados Unidos, funciona assim na China, funciona assim no Japão, funciona assim na Europa. Portanto, vamos seguir bons exemplos. Agora, um governo que se abstém de discutir política de transporte, os companheiros que falaram antes falaram, não é só na aviação, não. Na verdade, não está se discutindo política de setor nenhum. Muito pelo contrário, está se seguindo o que estava sendo feito de errado. Eu acho que o nosso tempo, eu proponho que a gente faça uma outra reunião, mas aí depois vamos articular isso com a nossa presidente. Eu vou emendar Encerrei. logo aqui para a gente não perder muito tempo. Eu só vou dar uma pincelada rápida. Agora eu queria privilegiar a pergunta da Ana Rosa Tic, que ela fez no chat, e ela precisou sair, mas como a reunião deve ficar gravada, eu acho importante a gente falar. Ela fala sobre uma parceria entre a Infraero e os Correios para otimizar receitas. Na verdade, a gente tinha no aeroporto, a gente tem em alguns aeroportos os terminais dos Correios, né? São centros de distribuições. O que à época, em torno de 2017, 16, 17, foram meus 2 últimos anos de Infraero em Salvador, o que havia era uma conversa de uma joint venture entre os Correios e a Sideral, que era uma empresa de carga aérea que fazia o transporte das correspondências, mercadorias dos Correios. Então, assim, na verdade, a Infraero provia a infraestrutura para os centros de distribuição dos Correios nos aeroportos, e isso continua até hoje, tá? Mas essa questão da receita tinha, porque tinha um pagamento, mas uma coisa muito pouca dos Correios para a Infraero, por serem duas estatais. Afonso, o Carlos Prates, a gente foi pego de surpresa com o Desocupa Agora. Então, assim, foi a Infraero, não foi a Infraero que saiu, tiraram a Infraero de lá. Então, assim, como acontece quando o aeroporto vai ser concedido? Há um decreto de desestatização, porque a Infraero opera aeroportos por decreto. Então, a União faz um decreto e delega a Infraero a gestão do aeroporto, e da mesma forma ela faz para poder tirar a gestão dela, e tá como a gente fala, um barata voa com essa questão de Carlos Prates. E assim, eu não sei se isso é oficial, mas o que chegou para mim é que a região do Carlos Prates é uma região bastante valorizada do ponto de vista imobiliário, e que já havia uma grande construtora mineira aí interessada nessa área, que eu não sei como é que o governo Zema vai lidar com isso daí, né? O Keiji, é importante a gente atentar que para desenvolvimento do setor aéreo é necessário fomento e política pública, que foi o que a gente já conversou aqui, e aí eu vou emendar a questão do documento. Eu acho que não basta ser um relatório, eu acho que tem que ser um programa, né? E esse programa ele tem que levar em consideração cada vetor que compõe o setor da aviação civil, né? Como eu já tinha falado antes, a infraestrutura, a mão de obra, a questão da indústria aeronáutica, a questão do financiamento por meio de bancos de desenvolvimento, etc. Evaristo, concordo com você, e briguei muito no aeroporto de Salvador quando a burguesia chegava lá e reclamava que tinha gente voando, sabe, que como é que esse pessoal está voando de avião, né? Na época do governo, principalmente no início do governo Lula, né? Eles são cidadãos como todos nós aqui, e que, independente de classe social, transporte e mobilidade tem que atender a todos e tem que ser uma coisa universal. Robert Val, vamos lá. A categoria aeroviária também ela é única, tá? Eu falo especificamente no setor público, na Infraero, onde a gente vai de fiscal de pátio a presidente da empresa. Então, dentro da nossa categoria de aeroviários, a gente tem profissionais de nível médio, profissionais Aeroportuário, companheiro. desculpa, aeroportuário, desculpa. A categoria é o pessoal das companhias aéreas. É que eu tinha notado outra coisa de aeroviária e acabei passando o olho aqui. Então, os aeroportuários... Eu fundei a federação, mas não foi avante. A federação existe até hoje, que eu fundei, mas infelizmente não foi avante.
Hoje o que acontece é o seguinte, meu amigo, desculpa eu te interromper, mas Claro. enquanto o monopólio das empresas aéreas estiver mandando na política do setor, não adianta, nós não vamos a lugar nenhum. É claro que nós temos que criticar e fazer documentos e principalmente com a qualidade técnica que você está expondo. Mas realmente, se o nosso governo, que nós fomos para a rua eleger, não se propuser a nos ouvir, não adianta ficar fazendo documento para o vento levar. Desculpa aí te interromper. Não, mas a contribuição é importante, eu concordo, corroboro com o que você falou. Então, assim, os aeroportuários, na Infraero principalmente, por exemplo, eu sou economista, estou na carreira de economista e sou aeroportuário, tá? Então, a gente tem várias carreiras englobadas dentro do setor de aeroportuários, principalmente no setor público. A transferência de renda, sim, né, quando a gente concede e permite a exploração econômica. Fechou o microfone? Não, meu microfone está aberto. Estão me ouvindo? Tranquilo. Estamos ouvindo. Sim. Estou te ouvindo. A transferência de renda, sim, quando a gente concede a exploração econômica de um serviço público, o que menos importa é a prestação de serviço, e sim o quanto se ganha, e aí o Estado deixa de ganhar com isso e de redistribuir para a sociedade, e isso vira mais uma acumulação de riqueza e aumento da desigualdade. Então, para isso que existe essa é a importância do Estado na hora de políticas públicas de distribuição. Itamar, fundamental a questão da integração modal, e eu consegui ver isso na prática no aeroporto Madrid-Barajas, que é fantástico, onde eu cheguei lá de ônibus, né, no terminal de passageiro, em um dos 4 terminais de passageiros, mas você tem ônibus, tem metrô, tem trem, então é fantástico a logística e a integração para você poder chegar e desembarcar lá. E por fim, aí não tem a ver e ao mesmo tempo não, porque eu vou falar como militante. Antes de qualquer coisa, eu sou um militante do PT. Antes de qualquer coisa, eu faço parte do Partido dos Trabalhadores. Hoje faço parte de uma das tendências do partido. Esse governo, infelizmente, não me representa e não representa o que eu acredito, mas foi o que nós tivemos que fazer para quebrar o que vinha acontecendo nos últimos 4 anos de fascismo, de extrema-direita, e a gente não pode baixar a guarda que eles continuam aí, mas internamente no partido a gente precisa começar a ter voz e precisa começar a falar novamente e precisa agir novamente, e nos congressos a gente precisa falar, porque o Partido dos Trabalhadores ele tem a sua força na militância e nos trabalhadores. Foi assim que ele surgiu, são os trabalhadores que ele representa, né? Então a gente tem que resgatar a esquerda que nós fomos, a esquerda que nós somos e a esquerda que nós queremos. É isso aí, obrigado a todo mundo. Mas não dá para finalizar sem falar como militante. Lucélia, só um minutinho, né? Eu queria fazer uma consideração entre a posição do Henrique e a posição do Pedro Zambuja sobre conceder aeroporto, né? Eu falei desde o começo, né? Só queria deixar bem claro, né? Eu defendo a concessão do terminal de passageiro, certo? Eu não defendo a concessão da área operacional. Então, na minha visão, né, o governo deve conceder o terminal de passageiro, certo? Tem várias empresas que são capacitadas a construir e explorar o terminal de passageiro, só que a área operacional tem que ser comando do Infraero, certo? Era isso, o finalzinho. Obrigada ao Pedro, ao Henrique. Eu acho que foram falas de provocação, né, para que a gente tome alguma postura. E a Lúcia vai assistir depois, posteriormente, a reunião. Eu também anotei aqui as sugestões para passar para ela, e creio que, como disse o Pedro, a gente vai precisar
de um novo encontro para coordenar aqui as propostas que foram feitas nesta reunião. E aí eu vou agradecendo a todos que compareceram no dia de hoje, e já convocando para a semana que vem, não sabemos ainda o tema, mas oportunamente será divulgado o card para a próxima reunião. Boa noite a todos os companheiros aí. Muito grato aí pela paciência. Boa noite, obrigado Pedro. por tudo. Obrigada. Boa noite, boa Até noite. mais. Tchau, tchau a todos. Aí.